Em Foco, com Mariângela Marinho. Oi, tudo bem com você? Estamos chegando com o 14º episódio do Cidade em Foco, na versão que você mais gosta, é claro. Sou Mariângela Marinho, falo de Boa Vista, Roraima, e gostaria que você deixasse no comentário de que lugar você me escuta. Vamos começar pelo giro das cidades de Roraima, depois aquele giro de notícias com as principais capitais do país. Política, polícia, tudo junto e misturado no Cidade em Foco, que já começou. Notícias das cidades. Roraima recebeu mais uma edição dos Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2050, uma iniciativa do Ministério do Planejamento e Orçamento que percorre os estados brasileiros em busca de contribuições regionais para a formulação de estratégia nacional de desenvolvimento de longo prazo. O evento realizado aqui em Roraima, no auditório da Secretaria Estadual de Educação e Desporto, e conta com o apoio do governo e reúne representantes do governo federal, estadual, sociedade civil, setor produtivo e academia. As propostas discutidas no encontro estão incorporadas a um documento base que vai orientar a versão final da Estratégia Nacional, com conclusão prevista para o fim de 2025. A secretária nacional de Planejamento, Virgínia de Ângeles, ressaltou a importância de ouvir as realidades locais na construção do plano. Ela enfatizou o caráter participativo, com diálogo e planejamento que se possa garantir políticas públicas mais duradouras. Já o secretário de Planejamento e Orçamento do Estado, Rafael Fraia, reforçou a importância da participação ativa do Estado na formulação da estratégia. E 80% dos municípios de Roraima estão com risco elevado de epidemia de dengue. O primeiro LIRA, que é o levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, realizado neste ano, revelou um cenário preocupante em Roraima. 80% dos municípios do estado foram classificados como de alto risco para a ocorrência de uma epidemia de dengue. Apenas os municípios de Caroebe, Normandia e Uiramutã apresentaram uma classificação de médio risco. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de maio e avalia a presença de larvas do mosquito transmissor da dengue em domicílios e áreas próximas, permitindo às autoridades que direcionem ações de combate com maior precisão. Entre os focos mais encontrados, permanece liderando o ranking o lixo acumulado, como garrafas plásticas e recipientes diversos, todos considerados depósitos passíveis de remoção, como principal tipo de criadouro, além de pneus abandonados, bebedouros de animais e vasos de planta, o que correspondeu a 73%. De 1º de janeiro a 26 de maio de 2025, foram notificados 1.069 casos suspeitos de dengue em Roraima. 251 casos são classificados como prováveis, o que representa um aumento de 41% em relação ao mesmo período de 2024. E a comunidade indígena Taxi 2, localizada no Iramutã, interior de Roraima, aderiu ao programa estadual Etnoturismo da Secretaria de Cultura e Turismo. A decisão foi consolidada após uma visita técnica realizada no último fim de semana pelo Departamento de Turismo, para sensibilizar moradores sobre os benefícios da iniciativa. O etnoturismo é voltado à visitação em terras indígenas e conduzido pelas próprias comunidades. É uma das vertentes mais consolidadas do turismo de base comunitária em Roraima. A prática foi iniciada em 2019 na comunidade Raposa 1, na terra indígena Raposa Serra do Sol, e desde então vem sendo ampliada para outras regiões do estado. Com paisagens marcadas por corredeiras, quedas d'água, campos naturais, savanas e afloramentos rochosos, a região de Taxi possui grande potencial turístico. A comunidade agora se prepara para elaborar seu plano de visitação, que vai mapear atrativos, organizar roteiros e identificar elementos que tornem a experiência dos visitantes ainda mais enriquecedora. O Iramutã é um município que abriga a comunidade, possui a maior população indígena de Roraima e é composta majoritariamente pelas etnias Ingaricó e Macuxi. Começou em todo o país a coleta de dados do Censo Escolar 2025, é a maior pesquisa estatística da educação básica no Brasil. Aqui em Roraima, todas as escolas da rede estadual já podem declarar seus dados por meio do sistema Educacenso. A iniciativa é coordenada nacionalmente pelo Instituto Nacional do Estudo e Pesquisa Educacional Anísio Teixeira, o INEP, e realizada em regime de colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação, incluindo escolas públicas e privadas.
Nesta primeira etapa, chamada de matrícula inicial, são coletadas informações essenciais sobre todas as etapas e modalidades de ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação especial e EJA. Em Roraima, os gestores e secretários escolares são os responsáveis por inserir os dados diretamente no sistema. A coleta inclui o número de alunos matriculados, turmas ativas e dados detalhados de professores, gestores e demais profissionais da educação. Política em Foco. Política, a Comissão de Direitos Humanos do Senado cumpre uma série de diligências em Roraima entre quinta e sexta-feira, dia 29 e 31 de maio, para acompanhar a recepção de venezuelanos na Operação Acolhida em Pacaraima e também apurar denúncias no território Yanomami. A missão oficial ocorre em cumprimento a um requerimento aprovado pelos parlamentares, membros do colegiado em março, e tem por objetivo avaliar o trabalho do governo brasileiro, especialmente no atendimento na área indígena, alvo de denúncias de violações de direitos humanos. Há 2 meses, o Ministério da Saúde divulgou pesquisas que apontou 33,3 mil casos de malária só na terra indígena Yanomami em 2024, um aumento de 10,2% em relação a 2023, quando houve 30,2 mil registros e um acréscimo de 118% ante a 2022, quando o sistema registrou 15,3 mil casos. Entre os infectados ano passado, 44% eram crianças de 0 a 9 anos de idade. Foi a maior incidência entre faixas etárias seguidas de 10 a 19 anos, com 26,6%. O Congresso Nacional, então, se sensibilizou com aquela imagem dos Yanomamis em situação absolutamente precária, imediatamente aprovou o orçamento bilionário para cuidar daquele povo, mas o que se observa é um aumento no número de mortes e a disparada nos casos de malária. Foi o que protestou aí a presidente, senadora Damares Alves, que integra essa comitiva. Daqui de Roraima, como membros, nós temos o doutor Irã Gonçalves, do PP, e Chico Rodrigues, do PSB. Também o senador Messias de Jesus, do Republicanos. Também fazem parte das diligências os deputados federais Antônio Carlos Nicoletti, que é deputado federal, e deputado aqui por Roraima, e a coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso. Então, se não tiver mais nenhuma novidade, a maioria dos membros fazem parte aqui de Roraima, e o senador Irã Gonçalves nos enviou um áudio falando sobre essa comitiva. Acompanhe. Em Foco, com Mariângela Marinho. Nós temos uma programação da seguinte maneira, minha querida amiga. A senadora Damares deve começar visitando pessoas em situação de rua. Nós temos aí ao redor da Praça Simão Bolívar, aí na nossa rodoviária. Ela foi ocupada totalmente por venezuelanos em muita vulnerabilidade e ela quer ver isso em loco. E eu acho que certamente ela sairá do aeroporto para fazer uma visita a essas pessoas. Depois ela vai fazer uma visita acolhida. Em seguida visitará o Rondon 1, que é o maior abrigo desses abrigos da operação. Vai visitar um abrigo de acolhimento. Depois vai a Pacaraima. E no outro dia, logo na sexta-feira, ela visita Casai, uma audiência pública. Depois vai a Surucucus e vai visitar algumas comunidades indígenas e volta a Brasília. Vai ser uma pauta extensa e você sabe que envolve muitos deslocamentos, mas a senadora tem esse viés e esse compromisso com a proteção de crianças, adolescentes, pessoas em situação de vulnerabilidade, como nós temos muito aí no nosso estado, pessoas que são fruto da perseguição desse governo tirano aí do nosso vizinho da Venezuela, que gerou tanto sofrimento a mais de 6 milhões de pessoas que vagam por esse mundo em situação de extrema pobreza e necessidade. E ela vai também fazer uma visita à Casa de Governo para ver o trabalho que o governo federal está fazendo, a eficácia desse trabalho, o impacto desse trabalho, que inclusive nós sabemos que, infelizmente, apesar de muitos investimentos aí, os dados epidemiológicos, os dados sobre saúde, eles não melhoraram, de forma que nós precisamos aí avaliar o que podemos fazer para sugerir ao governo uma correção de rumos nessas políticas. Um grande abraço a você, um excelente dia para você e para todos os ouvintes, e estamos por aqui sempre à tua disposição. Um grande abraço. Por 14 votos, os deputados de Roraima, os estaduais, aprovaram um projeto de lei que declara a criação de abelhas nativas em Ferrão, a meliponicultura, como atividade relevante e interesse social, econômico e ambiental no estado.
A matéria proposta do deputado Armando Neto, que é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Roraima. A votação ocorreu durante sessão ordinária, nesta última terça-feira, e conforme justificou o parlamentar, o objetivo do projeto é reconhecer e contribuir com o setor que precisa ser pensado como política de Estado, visando ao desenvolvimento social, econômico e sustentável. Notícias Nacional. Notícias nacionais: Senado aprova a PEC que incluiu guardas municipais na segurança pública. O texto prevê que agentes tenham atribuições de policiamento ostensivo. Acompanhe. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que incluiu a Guarda Municipal na segurança pública. A PEC autoriza a criação de guardas e polícias municipais e também a mudar, por lei, o nome da Corporação para a Polícia Municipal ou Guarda Civil ou Metropolitana. Os agentes terão atribuições de policiamento ostensivo local e comunitário, proteção de bens, serviços e instalações, além de ações e de parcerias com outros órgãos de segurança pública. A contratação de servidores será feita exclusivamente por meio de concurso público. Atualmente, pela Constituição, fazem parte da segurança pública as polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis, militares, penais e corpos de bombeiros militares. A mudança do nome das guardas municipais já foi alvo de ações judiciais. Em abril, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, manteve a proibição de que a Guarda Civil de São Paulo usasse o nome de Polícia Municipal. Segundo Dino, a nomenclatura é definida pela Constituição Federal e deve ser respeitada pelos municípios. O texto, aprovado pelos senadores, segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Em nota, a Federação Nacional de Sindicatos dos Guardas Municipais informou que a aprovação do Senado garante segurança jurídica, fortalece o papel de proteção dos cidadãos e reconhece o trabalho de policiamento comunitário. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Belém recebe 4º encontro Cidades da Amazônia e do Brasil. Belém recebe o 4º encontro das cidades da Amazônia e do Brasil para debater a adaptação climática justa e participativa rumo à COP30. O evento acontece de 30 de maio a 1º de junho e reúne saberes técnicos, ancestrais e populares para construir soluções transformadoras diante da crise climática nas cidades amazônicas e brasileiras. A gerente de projetos do Laboratório da Cidade, arquiteta e urbanista Jade Jares, dá mais detalhes. Nesses 3 dias de evento, que vão acontecer no dia 30 e 31 de maio e 1º de junho, nós vamos discutir o futuro das nossas cidades, tendo como ponto de partida a adaptação às mudanças climáticas e construções coletivas, em busca de construirmos uma cidade mais justa para todos e todos. No encontro, teremos mesas de bate-papo, oficinas, vivências, trocas de experiências, tudo isso tentando trazer todos os pontos de vista de gestores públicos, sociedade civil e representantes do meio acadêmico. O encontro se propõe a fortalecer a participação da sociedade civil nesse debate ao ampliar o repertório técnico e político sobre a adaptação urbana de influenciar os compromissos que serão levados à COP30. Uma das presenças confirmadas para este ano é a da arquiteta e urbanista peruana Belém de Maison, que atua em pesquisa-ação nas áreas de participação cidadã, mudança climática, Amazônia e urbanismo, como destaca a gerente de projetos do Laboratório da Cidade, Jade Jares. Teremos convidadas e convidados do Brasil inteiro, mas esse ano a gente conta pela primeira vez com uma participação internacional, que é a arquiteta e urbanista e pesquisadora peruana Belém de Maison, que vai trazer para a gente um pouco sobre essas perspectivas das cidades amazônicas de outros países e todas as pesquisas dela relacionadas a isso. Para mais informações, vocês podem entrar no nosso Instagram, Encontro Cidades, ou do Lab da Cidade, e entrar no nosso site para ver a programação completa também e comprar pelo Simpla o ingresso.
Belém de Maison coordena projetos de destaque como o CASA, Cidades Autossustentáveis Amazônicas, e foi reconhecida com prêmios e menções internacionais em vários eventos de arquitetura e urbanismo. O 4º Encontro de Cidades já se consolidou como um espaço relevante no calendário nacional de debates sobre cidades e clima, reunindo autoridades no assunto com representatividade de diferentes regiões do Brasil. Vai ser nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, no Teatro Gasômetro, em Belém. A programação acontece das 9 da manhã às 7 da noite. E as inscrições podem ser feitas em laboratoriodacidade.org/encontro cidades-2025. Da Rádio Cultura FM de Belém, Cláudio Lobato, para a Rádio Nacional. Acordo prevê 12 bilhões para o Sistema Único de Saúde em cidades afetadas por barragens. Recurso vai para a saúde e pesquisas em municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. O Ministério da Saúde começou a distribuir recursos para fortalecer o Sistema Único de Saúde em 49 municípios atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. No total, serão liberados 12 bilhões de reais, que fazem parte do novo acordo do Rio Doce, para ações de saúde e pesquisa nos municípios impactados em Minas Gerais e no Espírito Santo. Nessa primeira etapa, serão liberados 852 milhões de reais, a partir da apresentação dos planos de ação por parte dos gestores locais, elaborados com o apoio do Ministério da Saúde. Esses gestores participam nessa semana de oficina sobre as propostas em Brasília. Os recursos devem ser aplicados até o fim do ano que vem. E ainda neste ano, 2025, mais 400 milhões de reais vão ser destinados à construção e à ampliação de unidades básicas de saúde, policlínicas, centros de referência, centros de atenção psicossocial e reforço nas equipes do SAMU. Além disso, o Ministério da Saúde assinou um acordo de cooperação com a Fiocruz para implementar a rede de pesquisa em saúde do Rio Doce. A Fundação vai coordenar a realização de estudos sobre os impactos de contaminação na saúde da população dos territórios atingidos pelo rompimento da barragem. O investimento será de 300 milhões de reais e os estudos terão duração de 15 anos. O novo acordo do Rio Doce, assinado pelo presidente da República e homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 2024, prevê o pagamento de 12 bilhões de reais pelas empresas Vale, Samarco e BHP Billiton para ações de saúde e pesquisa nos territórios afetados pela tragédia ambiental. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Pauta do dia. Pauta do dia, relator do projeto que faculta a movimentação da conta do FGTS ao pai ou mãe por ocasião do nascimento ou adoção de filho, deputado Zé Haroldo Catedral do PSD de Roraima, defende a aprovação do saque de até um salário mínimo para custear despesas iniciais inerentes ao nascimento ou adoção. Vamos ouvir Zé Haroldo em Foco. Uma matéria muito importante será relatada por mim, o PL 6980/2017, que versa sobre o uso do FGTS para as famílias que acabaram de adotar ou que nasceram um filho. Esse projeto é um projeto bastante importante, ele vai modificar a lei do FGTS, que vai permitir que as famílias que tiveram um filho ou que acabaram de adotar uma criança possam aí fazer um saque de até um salário mínimo bruto, seja do pai ou seja da mãe, para estar custeando esse início de vida. Esse projeto também abre outras possibilidades para as famílias, principalmente para aquelas mulheres que são a única que recebe salário, que contribui para o FGTS, nos casos de violência doméstica, no caso também de uma mãe que cuida de uma criança com deficiência e em outros casos também. Esse PL vai estar dando aí essa liberdade para que essas famílias estejam fazendo saques do FGTS para que estejam custeando, melhorando ali a qualidade de vida da sua família. Em Foco, com Mariângela Marinho.
Chegamos ao final desse videocast, faltaram aqui alguns blocos, algumas informações, que nós estamos ajustando algumas coisas. Eu quero te convidar a conhecer o nosso portal cidadeemfoco.rr.com.br. Lá nós temos agora uma aba chamada Em Foco. Vai só a foto, uma manchete e a sonora de um convidado falando sobre determinados assuntos. É o que seria a pauta do dia bem resumidinha aqui. Lá você também vai encontrar outras matérias lidas para você no formato de programa de rádio, um jornalzinho de rádio. Eu gosto de chamar de boletim informativo. Lá nós temos o Cidade em Foco, boletim informativo diário para você. E a diferença do nosso conteúdo que eu trago por aqui é que lá tem polícia e mais notícias voltadas só para Roraima. Aqui nesse conteúdo, em formato vídeo e podcast, nós já temos aí um giro por várias capitais do país, notícias internacionais, políticas a nível nacional, porque aqui já o público é mais diferenciado e é um público mais abrangente. Então fica a dica, segue as nossas redes sociais. De Boa Vista, Roraima, Mariângela Marinho. Tchau, tchau.